Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Triunfo do Amor, de 5 a 9 de abril. Saiba em detalhes como Alonso será o grande herói da história. Ele é que vai encontrar o filho da Maria desamparada. E Bernarda que vai mandar matar o padre Jerônimo, mas vai se dar mal, porque padre João Paulo será ferido no lugar dele. Mas antes, por favor, peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 5 de abril. Vitória explica para Max como será o seu tratamento e diz que o mais importante no momento é ele recuperar o seu filho. Osvaldo diz a Bernarda que ela não o engana e diz que tem certeza que o neto dele está ali. Bernarda, mantendo a pose de senhora honrada, de mulher de Deus, diz a Osvaldo: "Muito cuidado com o que diz, senhor. Você está me difamando." Osvaldo diz a Bernarda que sabe que o pai da filha de Vitória é o padre João Paulo e que ele não pode dizer nada porque ela o condenou ao silêncio. Osvaldo adverte Bernarda dizendo que é capaz de dizer publicamente em uma televisão que um sacerdote prefere se calar e manter a dor da mulher que teve a filha dele antes de dizer a verdade. Osvaldo jura a Bernarda que se ela tiver alguma coisa a ver com o desaparecimento do seu neto ou com a tentativa de assassinato contra Max, ela irá pagar muito caro. Bernarda, a demônia, fica cuspindo fogo pelas ventas depois da ameaça de Osvaldo. Vitória faz Max prometer que não dirá para ninguém que ela está doente. Fabiano conta para Lucy que se sentiu mal quando Cruz chegou com uma serenata para Fê. Fabiano diz a Lucy que fará uma serenata para Fê também. Lucy diz a Fabiano que tem uma ideia melhor e que ele não se preocupe, pois tem certeza de que Fê gostará. Fabiano abraça Lucy e diz que não saberia o que faria sem ela. Pinta um clima entre os dois e eles quase se beijam. Mas Lucy recua e eles ficam sem graça. Fabiano deixa de ser besta e foca logo na Lucy, que é muito bonita, e deixa a senhorita Fê para o jardineiro gostosão. Osvaldo conta para Fernanda que o pequeno João Paulo foi roubado e diz que pedirá a ajuda de um amigo da Televisa para encontrá-lo. Fernanda pede para o pai levá-la até a casa de Maria. Alonso diz a Milagre Nath que esparramará fotos do bebê de Maria pela cidade. Maria diz que irá com eles e que procurará pelo filho até encontrá-lo. Os vizinhos se reúnem e saem à procura do pequeno João Paulo. Padilha pede mais dinheiro para Bernarda e a lembra que sabe coisas dela, coisas que ela não quer que ninguém saiba. Bernarda concorda em dar mais dinheiro para ele. Quando Padilha vai embora, Bernarda diz: "Eu tenho que me livrar desse infeliz." Bernarda diz a João Paulo que Osvaldo a ameaçou dizendo que revelaria o segredo dele publicamente porque pensa que ela teve alguma coisa a ver com o desaparecimento do filho de Maria desamparada. João Paulo pede para a mãe jurar que não tem nada a ver com esse assunto. Bernarda pergunta como ele se atreve a duvidar da própria mãe e diz que tem a consciência mais tranquila que a dele. João Paulo diz a ela: "Se isso é verdade, me diz como meu pai morreu. Por que a senhora tem tanto medo, tem pânico ao fogo?" João Paulo diz a Bernarda que ela tem muito medo da verdade, mas ele não, e que já chegou o momento de não negar a sua paternidade. Bernarda dá uma bofetada em João Paulo. Ô velha que gosta de bater na cara dos outros. Furiosa, Bernarda diz a João Paulo que ele está se afastando do caminho de Deus por causa da má influência de Maria desamparada e diz que fica feliz por ela estar sofrendo, para assim lavar os seus pecados. Bernarda vai embora e João Paulo se pergunta se Bernarda é a responsável pelo desaparecimento do seu neto e se é ela que continua provocando tanta dor a Maria desamparada. Mas você ainda tem dúvida, João Paulo. Você é muito trouxa. A sua mãe é uma víbora. Perdão, pai. Ele é um padre. Tenho que respeitá-lo. Mas que esse padre é lento, ele é. Fernanda apoia a Maria. Depois, Fernanda sai com Cruz e o primo dele para ajudar a procurar o sobrinho. Bernarda visita o pequeno João Paulo. Max agradece a Alonso por sua ajuda. Osvaldo divulga na Televisa o desaparecimento do seu neto. Max, Maria e Alonso estão procurando o bebê na praça. Uma mulher diz a Max que viu uma senhora com um bebê parecido com o da foto entrando em um táxi. Nesse momento,
Mamãe Lulu está entrando no táxi e Max, Maria e Alonso correm atrás dela. Alonso tira fotos do carro. Guilherme tenta convencer Leandra a voltar para ele. Leandra diz a Guilherme que ele não é nenhum santo e que tem certeza que se procurar encontrará várias sujeiras dele e que talvez ele também tenha matado alguém. Guilherme fica sem graça e se lembra de quando matou Ofélia. Leandra diz que Guilherme ficou muito calado e pergunta se tem razão, se ele também é um assassino. Guilherme desconversa e diz a Leandra que quer lançar o regresso dela em seu teatro. Leandra fica entusiasmada com a ideia de Guilherme. Terça-feira, 6 de abril. Alonso e Max falam sobre a dor de perder um filho. Alonso diz a Max que entende perfeitamente o que Maria está sentindo e fala sobre a mulher que abortou seu filho e diz a Max que por isso a odiará por toda a vida. Alonso fica surpreso quando Max pergunta se ele está se referindo a Helena. Max então revela para Alonso que Maria lhe contou tudo, no dia em que ele passou mal. Rosana repreende Helena por ter ido procurar Maria. Helena diz que não pode permitir que Maria se saia bem e que ela deve perder o filho, assim como ela perdeu o seu. Rosana diz a Helena que o filho dela está vivo e que naquele mesmo momento ela irá comprovar. Guilherme liga para Max dizendo que a mãe dele sofreu um pequeno acidente, que não é grave, mas que ele pode ir até a sua casa para vê-la. Rosana e Helena chegam na mansão Sandoval. Helena vê o pequeno Osvaldo. Rosana diz a Helena que ela já viu que o filho está vivo e manda ela tirar da mente essa obsessão de que o filho está morto para poder seguir em frente. Helena primeiro se certifica que o bebê está respirando. Depois, ela diz à mãe que acha que teve um pesadelo e que sonhou que o filho estava morto. Max chega na casa de Guilherme e encontra Leandra para lá de Bagdá, de tão bêbada que está. Max diz a Guilherme que levará a mãe embora. Guilherme, enfurecido, diz que não permitirá. Max e Guilherme batem boca. Depois, Max diz a Guilherme que levará a mãe embora e diz que espera que ele não tente impedi-lo. Guilherme diz a Max que tem certeza que Leandra voltará a procurá-lo. Max leva Leandra para uma suíte que alugou para ela. Max conta para Leandra que o seu filho está desaparecido e diz que quando conseguir encontrá-lo, voltará para que os dois possam conversar. Max vai embora e Leandra comemora, dizendo que finalmente conseguiu o que queria, porque Max a manterá como uma rainha e ela não precisará dar satisfações a ninguém. Na recepção, Max proíbe que Leandra receba visitas e que deem bebida para ela. Vitória diz a Antonieta que Max já sabe a verdade sobre a sua doença. Depois, Vitória diz a Antonieta que entende o que Maria desamparada está passando, porque passou pelo mesmo e diz que é a dor mais terrível que uma mãe pode passar. Enquanto isso, Maria pede a Deus para lhe conceder o milagre de encontrar o seu filho. João Paulo chega e chora junto com a filha. João Paulo diz para si mesmo: Senhor, concede-nos o milagre igual concedeu a Vitória, ainda que ela não tenha visto. Não vou xingar a Vitória tonta, cega, porque ela está passando por um momento difícil e sou solidária a ela no momento. O médico informa a Vitória que ela já pode ir para casa e diz que estão esperando pelos resultados dos exames para tomar uma decisão. Vitória é recebida em casa com flores. João Paulo volta a perguntar à mãe se ela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do filho de Maria desamparada. Bernarda, muito dissimulada, diz a ele que está cansada, que sempre que acontece alguma tragédia, foi Dona Bernarda. Que velha maldita, tinha que levar um couro esse trem ruim. Vitória e Osvaldo chegam na casa de Maria. Maria fica surpresa ao vê-los. Maria começa a chorar, diz que não tem nenhuma notícia do filho e que está muito angustiada. Vitória tenta consolar Maria. Maria abraça Vitória. Osvaldo e Vitória prometem a Maria que não descansarão até encontrar o filho dela. Maria chora com desespero e pergunta por que Deus a castiga daquela maneira. Bernarda, a demônia, chega e diz: porque você merece, porque Deus sabe o que faz. Osvaldo diz a Bernarda que não sabe como ela pode ser mãe de um sacerdote. A descarada responde que é porque Deus a vê com bons olhos e sabe que ela o serve. Vitória diz a Bernarda que ela é a maldade em pessoa e que só serve ao diabo.
Bernarda diz a Vitória que Deus castigou a ela e Maria desamparada por serem pecadoras. Maria grita para Bernarda que já chega e pede que por favor ela se compadeça um momento por sua dor. Bernarda diz a Maria que ela não merece que ninguém se compadeça dela e diz que ela nunca irá encontrar o filho. Vitória abraça Maria chamando de filha e diz para ela não se deixar machucar por Bernarda. Bernarda debocha e diz a Vitória que ela ficaria encantada que Maria fosse a filha dela, porque as duas são iguais, mas que não é assim, porque Maria não é a filha dela, e diz que a única filha dela é aquela menina inválida. Osvaldo fica furioso, diz a Bernarda que ela lhe dá pena, que a cada dia está mais longe de Deus e a coloca para fora da casa de Maria. Desesperada para beber, Leandra liga para Guilherme e implora para ele levar bebida para ela. Padilha e Escorpião combinam de roubar a casa de Bernarda. Guilherme leva a bebida para Leandra. Leandra diz a Guilherme que o ajudará, desde que ele não lhe imponha condições. Vitória diz a Maria que nunca na vida desejou um sofrimento assim para ela e diz para ela se lembrar que ela não está só em tudo aquilo. Fabiano insiste para levar Fernanda à terapia. Alonso mostra para Maria e João Paulo um outdoor com a foto do pequeno João Paulo e a mulher que está com ele. João Paulo e Maria ficam surpresos. Alonso agora está sendo uma gracinha e muito inteligente, focado somente em ajudar Maria a encontrar o filho. Durante a fisioterapia, Fernanda fica emocionada ao sentir a perna. O médico informa a Fernanda que, devido ao avanço dela, ela é candidata a fazer a cirurgia. Fernanda diz que não sabe se quer operar, pois tem medo de que a cirurgia não dê certo. Fabiano incentiva Fernanda a falar com o médico. João José diz a Nath que se apaixonou pela alma dela, pela ternura e pelo grande coração que ela tem. João José surpreende Nath ao pedi-la em casamento. Muito emocionada, Nath aceita e os dois se beijam. Fernanda conhece o Dr. Heriberto. Quarta-feira, 7 de abril. Fernanda diz ao Dr. Heriberto que tem muito medo de ter ilusões sobre a cirurgia e depois as coisas não saírem como ela espera. Heriberto tenta encorajá-la e diz: "Você tem que pensar uma coisa, a vida é um momento e temos que enfrentá-la com valor." Fernanda pergunta a Heriberto se ele acredita que ela voltará a andar. Heriberto diz a Fernanda que não pode dar essa certeza para ela, mas diz que há muitas possibilidades de que a operação seja um sucesso e pergunta a Fernanda se ela se arriscará. Eva diz a Bernarda que não entende como uma mulher como ela, que é quase uma santa, que teve um filho do homem que amava, se empenha em estar perto daquelas pecadoras como ela as chama e pergunta se por acaso é porque o padre João Paulo também é filho de um homem proibido. Bernarda fica furiosa e dá uma bofetada na cara de Eva. Bernarda diz a Eva que é uma mulher decente e que merece todo o respeito dela. Maria diz a João Paulo que Vitória foi vê-la e que lhe ofereceu todo o seu apoio. Maria diz a João Paulo que é a primeira vez que sentiu Vitória muito perto dela. Maria diz a João Paulo que Vitória já a chamou de filha várias vezes, mas que dessa vez foi diferente e diz que foi como se tivesse escutado a voz da sua mãe. Alonso diz que não entende por que o padre não diz a Maria quem é a mãe dela, se ele sabe a verdade. Maria diz que João Paulo não pode, porque a sua avó a odeia e o condenou ao silêncio. Maria conta para João Paulo que Bernarda foi à sua casa para zombar dela e diz que não quer voltar a vê-la. Escorpião e Padilha veem o outdoor com a foto do filho de Maria e liga para Bernarda para lhe avisar. Leandra Montenegro fica descontrolada quando a sua bebida acaba e não consegue outra. Max e Alonso voltam a discutir. Max agradece a Alonso pelo que ele fez, mas pede para ele ir embora. Alonso diz a Max que ele não é ninguém para mandar ele ir embora e que ficará, na qualidade de amigo, dando a Maria todo o apoio que ela precisa. Max recebe uma ligação dizendo que sua mãe Leandra está em problemas. Ele diz a Maria que irá vê-la e logo voltará. Alonso fica surpreso ao saber que Leandra Montenegro é a mãe de Max. Bernarda vê o outdoor com o pequeno João Paulo e mãe Lulu e se preocupa. No hotel, Max é informado que a única pessoa que foi ver a sua mãe foi Guilherme Quintana. Max diz a Leandra que se a deixou trancada foi para protegê-la.
Max diz a Leandra que todo o fracasso da sua vida ela deve ao álcool. Leandra diz a Max que quando ela quiser ela pode parar de beber. Max diz que ela sabe muito bem que isso não é verdade e pede para ela deixar ele ajudá-la, a levando a um lugar onde cuidarão dela. Bernarda chega na casa de mamãe Lulu muito nervosa e diz que ela não poderá sair de casa de maneira alguma ou ela será presa. Mamãe Lulu pergunta a Bernarda o que está acontecendo. Bernarda diz a Lulu que houve um engano e que é melhor prevenir. Lulu fica desconfiada e diz a Bernarda que fará o que ela disser. Antes de sair, Bernarda pega o cobertor do pequeno João Paulo. Heriberto olha uma foto da família e chora. Fernanda conta para Oswaldo sobre a conversa que teve com o Dr. Heriberto. Oswaldo fica feliz com a possibilidade de que Fernanda faça cirurgia e volte a andar. Fernanda revela para o pai que gosta muito do Fabiano de Cruz e diz que não sabe qual escolher. Milagre fica feliz ao saber que Nath e João José se casarão. Bernarda deixa o cobertor do pequeno João Paulo no hospital da criança, sobre um bebê de 6 meses que foi encontrado no parque. Depois, ela liga para Maria mudando a voz e diz que há um bebê abandonado no hospital e que com ele está o mesmo cobertor que aparece na foto do anúncio. Maria, Nath e Alonso saem às pressas para o hospital. A enfermeira entrega o cobertor para Maria. Eles comemoram achando que encontraram o pequeno João Paulo. Maria liga para Max e diz que encontraram um filho, mas que ele está em observação. Sem ver a criança, eles saem avisando a todos que já encontraram um bebê. Max chega no hospital. Oswaldo acompanha Fernanda para falar com o Dr. Heriberto. Oswaldo diz ao doutor que não negará que a sua filha é a luz dos seus olhos, assim como imagina que os filhos dele sejam para ele. Heriberto fica triste. Diz que não tem filhos nem esposa, porque infelizmente todos morreram em um acidente há muitos anos. Depois eles começam a falar sobre a operação de Fernanda. Padre Jerônimo procura Bernarda e diz que enquanto viver, continuará tentando fazer com que ela se arrependa e volte para o bom caminho. Essa aí não tem mais jeito não, padre, essa demônia dos infernos. Olha o que eu digo. Bernarda diz que sabe qual é o bom caminho e que não precisa de ninguém, muito menos dele, para lhe mostrar. Padre Jerônimo diz a Bernarda que tem certeza que ela está com o filho de Maria desamparada, pois só ela tem ódio suficiente para tê-lo levado. Padre Jerônimo diz para Bernarda se cuidar, porque não duvida que Deus esteja perto de lhe mandar um castigo muito grande, algo que ela vai sentir doer na própria alma, na própria carne, para que assim ela entenda o sofrimento que provoca aos outros. Padre Jerônimo vai embora. E Bernarda, enfurecida, manda Eva chamar Escorpião lá imediatamente. Lulu está preocupada ao se lembrar do que Bernarda disse para ela e decide sair. Enquanto isso, Bernarda diz a Escorpião que espera que ele tenha entendido o que é para fazer. Escorpião promete a Bernarda que tudo sairá como ela quer. Escorpião diz: "Me perdoa, mas nem o próprio Deus o salvará dessa morte segura. Amanhã, quando o encontrarem, já será tarde demais." Quinta-feira, 8 de abril. Lulu vê o outdoor com a imagem dela e do pequeno João Paulo. Imediatamente ela manda os netos colocarem o capuz e pega o telefone. João Paulo está na sacristia rezando quando o Escorpião entra. Nesse momento, João Paulo atende uma ligação. Então, Escorpião enfia um punhal nas costas dele. Padre João Paulo cai. Escorpião pega uma vela e vê que não é Padre Jerônimo. Escorpião diz: "Eu matei o Padre João Paulo." Do outro lado da linha, mamãe Lulu escuta quando Escorpião diz novamente: "Eu matei o Padre João Paulo." Lulu fica aflita e Escorpião foge desesperado, deixando o punhal para trás. Lulu fica muito preocupada e se pergunta o que fazer. Maria e Max se desesperam ao comprovarem que o bebê que está no hospital não é o filho deles. Enquanto isso, Bernarda está se sentindo muito tranquila e feliz. Bernarda diz a Eva que pouco a pouco está tirando todos os inimigos do seu caminho. Padre Jerônimo encontra João Paulo ferido e imediatamente chama a ambulância. Padre Jerônimo vê o punhal ali. Escorpião diz a Padilha que matou João Paulo. Padilha diz que Escorpião meteu ele em problemas e diz que irá matá-lo antes que Bernardo mate.
Escorpião diz a Padilha que ele é o único que pode abrir o cofre da casa de Bernarda e que se ele quiser ser rico, terá que encontrar um lugar para escondê-lo. João Paulo chega no hospital. Maria e Max dizem a Nath e Alonso que o bebê não era o filho deles. O médico informa a Padre Jerônimo que a ferida de João Paulo foi profunda, mas que felizmente não atingiu nenhum órgão. Escorpião e Fausto discutem. Escorpião diz a Fausto que ao invés dele ficar pegando no pé dele, deveria se aliar a ele. Escorpião diz a Fausto que assim o ajudaria a ter uma noite com Maria e depois Fausto o ajudaria com Nath. Depois do que houve, Fausto tem a certeza de que foi Escorpião que tentou abusar de Nath. Fausto fica furioso e começa a enforcar Escorpião. Escorpião tenta enfiar um canivete em Fausto, mas Fausto não permite. Fausto fere o braço de Escorpião com um canivete e dá um murro na cara dele. Escorpião consegue fugir ao sair correndo. Bernarda fica surpresa ao ver Padre Jerônimo em sua casa. Bernarda fica mais louca do que já é ao saber o que aconteceu com João Paulo. Max avisa Oswaldo que o bebê encontrado não era o filho dele. Vitória se desespera. Bernarda chega histérica no hospital, exigindo que a levem até onde o seu filho está. João Paulo tranquiliza Bernarda, dizendo que está bem. Padre Jerônimo diz a João Paulo que a polícia já tem em seu poder o punhal com o qual o feriram. Bernarda, psicopata, se preocupa. João Paulo diz a Padre Jerônimo e Bernarda que tudo aconteceu muito rápido e que não viu nada. Padre Jerônimo diz a João Paulo que o que lhe chama a atenção é que ele não tem inimigos e pergunta por que o atacaram. Logo depois do que diz, Padre Jerônimo chega à conclusão de que Bernarda quis matá-lo e não matar João Paulo. Padre Jerônimo diz a João Paulo que ele sim tem inimigos e que a pessoa pode muito bem ter confundido eles na escuridão. Furiosa, a velha sem vergonha diz a Padre Jerônimo que sabe muito bem que ele está se referindo a ela. Bernarda se faz de vítima para João Paulo. Bernarda diz que está cansada do Padre Jerônimo sempre estar contra ela e a culpando de algo. A velha indecente, na maior cara dura, diz que se Padre Jerônimo continuar assim, falará com o bispo para reclamar dele. Descontrolada, Bernarda diz ao médico que levará o seu filho imediatamente para casa e que cuidará dele lá. Cruz é informado que passou para a final do concurso de música. Maria e Max rezam pedindo à Virgem para ajudá-los a encontrar o filho. Alonso continua procurando pelo filho de Maria. Alonso distribui balões com a imagem do pequeno João Paulo. Os netos de Lulu se aproximam e pegam os balões. Alonso escuta quando um deles diz que a foto do balão se parece muito com o menino que está na casa deles. Lulu vê na televisão Oswaldo dizendo que o seu neto João Paulo foi roubado. Lulu se desespera e pergunta à Virgem o que ela deve fazer. Nesse momento, Alonso chega na casa de Lulu. Fausto informa aos vizinhos que o padre João Paulo foi ferido. Maria se preocupa. Lulu diz a Alonso que tudo o que ele lhe disse é horrível. Lulu diz a Alonso que sempre pensou que Bernarda era uma boa pessoa. Alonso diz a Lulu que ela está enganada e que Bernarda é uma pessoa muito má e odeia a mãe do pequeno João Paulo. Alonso diz a Lulu que ela corre um grande perigo se Bernarda ficar sabendo que ela entregou o bebê. Alonso dá dinheiro para a Lulu e manda ela ir logo para a casa dos seus filhos, porque Bernarda é capaz de qualquer coisa se ficar sabendo que ela lhe entregou o neném. Palmas pro Alonso, ex-chatinho, que atitude bonita ele teve com a mãe Lulu. Alonso pega o pequeno João Paulo e diz: "Oi, bebê. Bebê já está bem. Mamãe vai ficar bem e todos vão ficar bem." Oswaldo fica sabendo que João Paulo foi ferido. Oswaldo avisa Vitória e ela pede para ele ir buscá-la, pois quer ver João Paulo. Padilha diz a Bernarda que o próprio Escorpião contou para ele o que fez e diz a ela que o matou. Bernarda diz que ela queria ter-o matado com suas próprias mãos. Leandra e Dr. Heriberto se conhecem. Dr. Heriberto está hospedado no mesmo hotel que ela. Bernarda vai à casa de Lulu. Furiosa, se pergunta por que ela a traiu. Depois, Bernarda manda Padilha ir logo para a vila. Bernarda diz que não quer que Maximiliano seja feliz e manda Padilha matá-lo antes que lhe entregue um filho. Sexta-feira, 9 de abril.
Osvaldo e Vitória vão visitar João Paulo e dizem que Bernarda não os impedirão de entrar. Bernarda, diz a Vitória, que sem vergonha você é. O que você pretende entrando no quarto do meu filho? Você vai se enfiar na cama dele como fez há alguns anos atrás? Vai seduzi-lo de novo na frente do seu marido? Furiosa, Vitória diz que Bernarda é uma víbora e dá uma bofetada na cara dela. Até que enfim, Vitória, agora sim você bateu na cara da pessoa certa. Alonso chega eufórico na vila e pede para Maria e Max acompanhá-lo. Alonso prepara uma surpresa para eles, para dizer que está com o pequeno João Paulo. Maria e Max ficam emocionados ao verem o filho. Max e Maria estão agradecendo a Alonso quando ele vê que alguém vai atirar. Alonso grita para Max ter cuidado e o empurra. Padilha atira e foge. Max pergunta a Alonso se ele está bem. Alonso diz que sim. Max diz que tem certeza que o tiro era para ele e diz a Alonso que lhe deve uma. Max e Fausto saem atrás de quem atirou. Padilha consegue fugir. Max diz a Fausto que só pode ter sido Bernarda e Tavera que tentou matá-lo. Bernarda tenta devolver o tapa em Vitória, mas Osvaldo não permite. Cruz conta para Fernanda que passou para a final do concurso de música. Osvaldo e Vitória desafiam Bernarda e entram na casa dela contra sua vontade. Bernarda, crente que Max morreu, diz: "Vamos ver se quando vocês souberem que o seu filhinho Maximiliano está morto, vocês vão ser tão fortes." Mais uma vez a velha vai cair do cavalo com as suas tramóias, velha trambiqueira dos infernos. Max avisa Fernanda que já encontraram seu filho. Depois, Fernanda diz a Cruz que vai ser operada e que talvez ela volte a andar. Fernanda diz a Cruz que só depois disso irá decidir se aceita ou não ficar com ele, porque sabe que ele se declarou para ela por pena. Maria, Max e os vizinhos não cabem em si de felicidade por terem o pequeno João Paulo de volta. Max pergunta a Alonso como ele encontrou o filho dele. Alonso diz a Max que procurou pelo bebê por céus, mar e terra, porque não podia mais suportar que Maria sofresse como estava sofrendo e ver o sofrimento dele também, de verdade. Alonso diz: "Bom, o que eu posso dizer? Bebê bem, mamãe bem, papai bem e todos bem." Milagre aproveita o momento de alegria e conta para os amigos que Nath e João José vão se casar. Vitória e Osvaldo contam para João Paulo que o filho de Maria desamparada já foi encontrado. Max diz a Maria que já chegou o momento deles se casarem. Max pede Maria em casamento e ela aceita. Enquanto isso, a abestada louca, enjoada da Helena, continua dizendo que irá se vingar de todos. Bernarda dá 2 tapas na cara de Padilha ao saber que ele não conseguiu matar Max. Padilha exige que Bernarda lhe peça desculpas ou contará para Vitória que Maria desamparada é a filha dela. Sem saída, Bernarda pede desculpas a ele. Padilha diz a Bernarda que a partir daquele momento o acordo deles será diferente e diz que entrará em contato com ela depois. Maria, Max, Osvaldo e Vitória agradecem à Virgem por terem o pequeno João Paulo de volta. Cruz e Fernanda discutem seriamente por ela achar que ele tem pena dela. Cruz diz a Fernanda que ela deixou muito claro que ele é um simples jardineiro e diz que o único que está sobrando ali é ele. Cruz vai embora e Fernanda fica chorando. Fabiano fica sabendo que Max já encontrou o filho. Depois, Fabiano diz a Max que tem um plano para conquistar Fê e pede para ele dizer a Micaela para permitir a entrada dele na casa. Max deseja sorte a Fabiano e diz que acabou de saber que Cruz e Fernanda discutiram e que parece que Cruz desistiu dela. Fabiano fica todo contente com a notícia e abraça Lucy comemorando. Maria e Max vão visitar João Paulo. Bernarda diz a Maria: "O seu filho já apareceu. Você poderia ter ao menos me avisado. Eu não sou nenhuma estranha, sou a tua avó." Gente, mas que velha mais descarada, cínica. Bernarda tenta impedir que Maria e Max vejam João Paulo. João Paulo aparece e diz que irá embora da casa da mãe, pois não pode se sujeitar a que ela aprove ou não as visitas dele. Bernarda pergunta para onde João Paulo vai. Maria diz: "Para minha casa, eu sou sua filha e cuidarei dele." João Paulo vai embora com Max e Maria e Bernarda fica chorando. Fernanda diz ao pai que machucou Cruz e diz que acha que ele nunca mais voltará.
Oswaldo aconselha a filha a deixar de lado o orgulho e a soberba e ir procurar Cruz. Fernanda comenta com Oswaldo que Cruz estará participando de um concurso de música à noite na Televisa. Oswaldo sorri e diz que se ela quiser, a levará até Cruz. Como Fernanda não aparece na consulta, Heriberto pede à enfermeira para lhe dar o endereço dela, pois irá conversar com ela, porque é o melhor momento para ela se operar. Dr. Heriberto diz que Fernanda não pode perder essa oportunidade. Leandra liga para Max e diz que precisa vê-lo imediatamente. Leandra quer que Max permita que ela participe da peça de teatro de Guilherme. Leandra implora para Max deixar, porque atuar é a vida dela. Max diz à mãe que aceitará, com a condição de que ela entre nos Alcoólicos Anônimos. Leandra aceita. Fabiano começa a preparar a surpresa para Fernanda e está crente de que ela não lhe dirá um não. Cruz se prepara para o concurso. Alonso tira várias fotos de Nath e lhe dá de presente. Pepino vai até a grife Bernarda e corta um dos vestidos de Luciano Ferretti. Pepino e Luciano trocam tapas, só param quando veem Helena toda produzida na passarela. Luciano e Pepino ficam surpresos. João José fica encantado com as fotos de Nath.